A reforma tributária prevê isenção e redução de impostos para medicamentos como os da farmácia popular. Também prevê a possibilidade de gerar o imposto de importação para medicamentos, entre outras medidas. Mas para falar sobre esse assunto e explicar como a reforma tributária deve impactar os negócios no varejo farmacêutico, convidamos para o Guia da Farmácia Séries, nesse especial sobre farmácia do futuro, o Giovanni Coelho, que é CEO da Syntax, empresa especializada em pricing e tributação para o mercado farma. Giovanni, muito obrigada novamente pela sua participação aqui no Guia da Farmácia. E eu queria que você começasse esse bate-papo para explicar esse tema que é tão complexo, né? Primeiro, eu queria que você começasse explicando quais são os principais objetivos da reforma tributária, para a gente começar de uma forma mais ampla e explicar esse assunto para quem ainda quer conhecer e se inteirar sobre ele. Então, a reforma tributária, ela já vem há muitos anos sendo discutida, projetos sendo criados, mas alguns especialistas, né, da reforma tributária falaram assim que a reforma tributária veio como um filho, né? Então, você tem o filho, cria o filho, mas depois ele vai para o mundo e nessa mudança, e nessa ida dele para o mundo, ele vai começando a ter as decisões dele. Então, ele vai mudando, não fica igual você criou, igual você pensou. Então, isso que aconteceu na reforma tributária. A reforma tributária, ela veio com o objetivo inicial, principal, de deixar tudo mais simples, porque no Brasil é caos tributário mesmo, é complexo a tributação no Brasil. Então, o objetivo inicial era deixar tudo mais simples. E também sem tantas interpretações. Hoje no Brasil tem várias interpretações e essas interpretações vão gerando, né, toda uma discussão se isso é válido, se não é, se eu faço uma coisa aqui, mas eu contesto o juiz, aí tem os procedimentos que vão sendo gerados. Então a ideia principal era simplificar toda a tributação do Brasil. Tá. E aí, como que tudo isso impacta o varejo farmacêutico hoje? Então vai impactar demais, né? Primeiro que eu falo assim, não é uma mudança, uma adaptação igual a gente está acostumado. Então muita gente reclama das mudanças tributárias que acontecem hoje, né? Mas são mudanças, né? Isso aí vai ser uma revolução tributária. Por que a revolução tributária? Porque tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Só que é o seguinte, essa mudança que vai acontecer no Brasil agora, com a reforma tributária, o que vai acontecer? Primeiro, a gente vai ter uma transição de 8 anos. Então, essa transição faz com que você exija do dono de farmácia hoje aprender tudo o que está acontecendo hoje e depois ele vê o que vai mudar para ele se adaptar. Então, isso exige que vai ter uma mudança no fluxo de caixa, vai ter uma mudança na precificação dos produtos, vão mudar demais a precificação, vai mudar os indicadores da empresa, indicador de CMV, indicador de venda, o método de apurar os impostos vão mudar. Então a gente vai ter uma revolução no mercado. E qual que vai ser a base de cálculo para os novos impostos? Então, assim, a base de cálculo, né, nesse momento que eu estou criando esse vídeo, né, a ideia da base de cálculo... Mas tudo pode mudar, né, Giovanni? Tudo pode mudar. A ideia, assim, o governo vai criando a reforma tributária e, às vezes, vai fazendo alguns erros. E aí, ou tendo alguns efeitos colaterais. Então, quando tem esses efeitos colaterais, muitas vezes ele vai e muda a regra. Então, o que aconteceu? Vou te dar um exemplo. No começo de 2024, vários estados aumentaram a alíquota de ICMS. Sim. E por que aumentaram? Tantos estados, de uma hora para outra, aumentaram. Aumentou porque estava lá na resolução lá da reforma tributária, que ia ver quanto que é a arrecadação de cada estado, depois ver o percentual que representa a arrecadação de cada estado, e isso serviria de base para dividir os impostos no futuro da reforma. Então os estados pensaram, então vamos aumentar os nossos tributos, porque a gente arrecada mais, e com isso no futuro a gente recebe mais. Sim. Pronto. Aí o governo, vendo que isso aí deu errado, aí o que ele fez? Ele voltou atrás e tirou essa linha. Só que o único estado que voltou atrás foi o estado do Espírito Santo.
Ele falou, tinha aumentado para 19, vai voltar para 17, porque não faz mais sentido. Os outros estados falaram assim, quer saber, vamos deixar como é que está e vamos pôr a culpa ali na gasolina. Então, o que acontece? Então, muitas vezes a gente tem que estar preparado que essas mudanças vão acontecer e depois o governo pode alterar novamente. Então, é importante todo mundo estar preparado para essas mudanças. Tá. E como que ficam os benefícios fiscais, Giovanni? Os benefícios fiscais, aos poucos, eles vão deixando de fazer sentido. Mas ele vai começar a cair mesmo, por chão mesmo, em 2033. Dia 1º de janeiro de 2033, acabou os benefícios fiscais no Brasil. Não vai ter nenhum mais. E como que isso vai impactar o varejo? Nossa, vai impactar demais. Dá um exemplo aí pra gente. Vamos lá. Hoje, o Brasil é um país continental. O Brasil sendo um país continental, o que acontece? Tem várias empresas hoje no Brasil que estão em estados que têm benefícios fiscais. Então, com o fim dos benefícios fiscais, várias empresas não vão ficar ali mais. Ela vai falar assim, ó, o benefício fiscal acabou, então eu vou para onde está quem consome o meu produto. No Brasil hoje, quando você pega o Sul e Sudeste, ele representa 64% de todo o consumo do Brasil. Então, todo mundo que consome, 64% está aqui e os outros 36% está espalhado pelo Brasil. Então, está bem concentrado. Então, a ideia, quando acaba os benefícios fiscais, muitas empresas acabam vindo para esses estados. Então, com isso, você vai vendo que vai ter montadora que está lá, empresas que têm benefícios fiscais na Bahia, e essas empresas podem vir o quê? Vir todas para São Paulo, para Minas, para o Sul e Sudeste, que já está lotado aqui, né? Em São Paulo já está lotado, ninguém está aguentando mais. Então vai acontecer esse movimento, porque a logística vai ficar mais cara, porque os impostos vai ser outro serviço, e aí, em contrapartida, essas empresas migrando para cá, vai ter muita vaga de emprego aqui, mas com poucas pessoas. E muitas pessoas podem vir para cá por conta dessas oportunidades de emprego que vão gerar aqui. Então você vai ter um desequilíbrio na mudança econômica no Brasil. Então, pode ser que no Norte e no Nordeste, Centro-Oeste, eles tenham um pouco menos de dinheiro. Porque o dinheiro vai concentrar mais. Tendo um pouco menos de dinheiro, a economia lá muda. E as farmácias que estão lá vão ter um pouco mais de dificuldade de vender lá, porque vai ter um movimento menor, porque o dinheiro vai circular de forma mais concentrada. Então isso vai acontecer. Empresas, por exemplo, que estão em Goiás, por conta do benefício fiscal, muitas indústrias farmacêuticas estão lá. Com o fim do benefício fiscal, tendência de muitas empresas virem para São Paulo. Empresas que estão no Espírito Santo, ali a gente tem as operações cross-dock hoje, que geram um ganho para o distribuidor. E esse ganho que o distribuidor faz, ele repassa para a farmácia. Acabando os benefícios fiscais, o custo da farmácia também tende a aumentar. Giovanni, confesso que essa sua explicação acho que deixou todo mundo muito preocupado aí com a análise e todas essas mudanças e quando que elas começam a vigorar? Então, eu tento, né? Eu tento não assustar ninguém. Mas só que o meu papel é ser claro com as pessoas. Sim. E muitas empresas estão fora de São Paulo só por causa do benefício fiscal, porque Exato. ela vende para cá. Então, a partir do momento que isso acontece, isso muda, as empresas têm de vir. Aí só que o pessoal, você está assustando as pessoas, mas estou falando o que vai acontecer. Por outro lado, quando que isso começa? Em 2026 começa 1%. Tá. Só que o governo vai ter que criar ainda uma coisa chamada comitê gestor, porque vai ser tudo centralizado. Hoje não tem, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, o PIS e o COFINS e o IPI vai ser substituído pelo CBS, que é outro tributo. O ICMS, que é estadual, cada estado tem o seu método de cálculo, vai ser substituído pelo IBS. O ISS, que é municipal, também vai entrar no IBS. Então vai ter o CBS, o IBS, e o governo criou mais um, que é o IS, que é o imposto seletivo ou imposto do pecado, que é para produtos que eles acham que são onerosos à saúde. Então isso começa, o CBS e o IBS, começa 1% em 2026. O governo falou assim, ó, não é para gerar impacto. O que é isso? Não é para gerar impacto, então não é para sair do bolso. É como se fosse um teste. Mas ainda não saiu
o comitê gestor não criou ainda. Depois dele criado, ele vai criar os regulamentos. E esses regulamentos como contabilmente eu vou fazer isso. Né? Tá. Como contabilmente eu vou fazer isso para não gerar esse impacto? Porque vai ser cobrado 1%, como é que eu não vou pagar? Então tem muita coisa para ser criada, mas começa em 2026. Tá certo, Giovanni. Eu acho que quem está assistindo aí, que é do varejo farmacêutico, que está assistindo essa entrevista, está se perguntando como eu faço para me proteger ou para vencer esse desafio, para me preparar. Quais são as dicas que você dá para quem está nesse mercado, para quem atua no varejo farmacêutico, para se preparar para essas mudanças e não sentir tantos impactos? Então é o seguinte, a Sintax é uma empresa que gera conteúdo. Né? Eu até falo assim, minha receita, a maioria vem da indústria farmacêutica, dos serviços que eu presto, e eu gosto de ajudar farmácias, distribuidores, também nos seus trabalhos do dia a dia. É o pessoal que precisa, porque às vezes não tem uma equipe tão forte interna, né, de price, de controladoria, que possa sustentar as suas decisões. Então é o seguinte, como que você que é dono de farmácia, como é que você pode se preparar? Primeira coisa, tem que entender a realidade hoje. Como que funciona a CMED, como que funciona preço fábrica, PMC, repasse, desconto, PIS e COFINS, lista positiva, negativa e neutra, margem, markup e mudar para margem, sair fora do markup. E depois disso tudo, entender como é que funciona o ICMS interno e interestadual, dentro do seu estado, como é que funciona a substituição tributária. Tudo isso ele tem que entender agora. Não tem como fugir. Depois disso, a Sintax está com um projeto aí, a gente está pegando parceiros ainda, que a gente vai fazer o seguinte. A gente vai construir um conhecimento sobre a reforma para o mercado farmacêutico de forma centralizada. Por que eu digo isso? A gente vai começar a construir alguns conteúdos para disponibilizar gratuitamente aí. Porque qual que é a ideia? Hoje, a reforma tributária tem essa lei. Igual eu falei para você, deu errado, eles vão lá e ajustam. Só que os blogs continuam com informações anteriores. Se você for pesquisar uma regra hoje, pode ser que você pesquise uma regra que já foi o quê? Alterada. E aí você pode tomar a decisão sobre uma regra errada. Qual que é a ideia da Sintax? Vamos criar agora vários conteúdos sobre a reforma e substituir, ou seja, apagar esse conteúdo quando ele mudar, para não virar um lixo de informação. Por quê? Você tem que entender o que está funcionando agora. Hoje. E aí, essa que é a ideia que a gente vai tentar fazer aí para ajudar as farmácias. Criar conteúdos tributários sobre as mudanças e como que isso vai impactar. Mas tem que se preparar hoje sobre o que já acontece hoje. Porque vai ficar mais fácil. Depois eu falo assim, ó, o que mudou? Ah, vai aumentar o IBS e vai diminuir o PIS/COFINS. Tá bom, e como que eu vou fazer isso para não gerar impacto na minha farmácia? Você vai ter que entender isso. E depois você vai ter que entender se o seu contador está entendendo isso. Porque se você entender, se a sua empresa parametrizar e o seu contador não entender isso, isso tudo vai por água abaixo. Também é um problema. Exatamente. Tá ótimo, Giovanni. Muito obrigada pela sua entrevista, sua participação aqui no Guia da Farmácia Seres. E se você quiser saber um pouco mais sobre o futuro da farmácia, acesse já os nossos canais. Muito obrigada.